A candidata Cloriza amanhã vai cumprir a agenda com o primeiro dia de campanha aonde? Em Mossoró. A gente começa a nossa agenda em Mossoró com entrevistas e visitas e à tarde para a noite já estaremos aqui também em Natal, começando uma agenda de vários dias, que estará disponível. Eu creio que a assessoria deve estar disponibilizando a nossa agenda diariamente. Vamos agora começar nosso papo com a candidata Cloriza Linhares, ela que tem 50 anos, foi vereadora em Grossos, já foi serventuária da Justiça, ainda é serventuária da Justiça, policial penal, fez especialização na segurança pública e é estudiosa de psicomotricidade relacional. Pós-graduada. Pós-graduada? Então, 6 pós-graduações. Tá vendo aqui, olha, ela tá dando puxão de orelha e vou dar em você. Ela tem especialização na área como um pós. E atuo como psicomotricista relacional. A gente tem um trabalho feito num projeto social. Mas boa noite, candidata Cloriza Linhares, seja bem-vinda ao Repórter 98. Vamos começar agora a conversar sobre a sua candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada aqui, Felinto, Mulatil mais uma vez, né? E a Tiaga, é um prazer estar aqui com vocês. Candidata, eu começo lhe perguntando o que um eventual governo de Cloriza Linhares faria de diferente ou fará de diferente do que a gente vê nas gestões atualmente disponibilizadas no Rio Grande do Norte? Olha, atualmente a gente vem acompanhando há décadas sucessivos governos que não trabalham com a gestão pública. Não é à toa que o Rio Grande do Norte encontra-se cada vez mais atrasado em relação ao Ceará e ao nosso irmão aqui, a Paraíba, que já esteve em condições atrás, economicamente falando também, do Rio Grande do Norte. Então, Cloriza Linhares, ela tem um preparo, sim, formação em Direito, Contabilidade em gerencial, Contabilidade gerencial, mas também em Gestão Pública. Tive a oportunidade de ser contadora do Conselho, de ser assessora contábil do Conselho Curador durante vários anos da UERN. E nessa oportunidade o nosso material serviu de denúncia, né, ao Ministério Público de algumas irregularidades, então a gente tem conhecimento na área, além de 7 anos como contadora trabalhando em recuperação de empresas. O que a gente percebe, o que o nosso estado até agora não foi governado por verdadeiros gestores. O nosso pilar no plano de governo é o desenvolvimento econômico sustentável. E hoje a gente tem condições de sobra de conseguir colocar o estado do Rio Grande do Norte como um dos mais desenvolvidos do Nordeste. Sem querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo, desculpe. O que especificamente a senhora faria com relação a esse pilar de desenvolvimento econômico de diferente ou de inédito na gestão pública atual? Olhe, para se tornar de fácil compreensão e salar das falácias que a gente já está acostumado a ouvir, eu queria trazer aqui 3 realidades. Primeiramente, a do Catar. São 3 países que saíram da miséria e hoje são países mais ricos do mundo. Catar, que tem a origem de a sua economia na pesca, vivia da pesca, extremamente miserável. E o que é que tinha um Catar? Em 1940 é descoberto o petróleo, mas em pouca quantidade, e isso não serviu para muita coisa. Já em 1960 descobriram o gás. Gás esse que hoje é responsável por 16% de toda a produção mundial. Mas mesmo assim ainda não foi suficiente para o Catar desenvolver-se. Foi necessário ele investir em quê? Educação e tecnologia. A partir daí eles conseguiram desenvolver uma técnica de transformar o gás em líquido. Para quê? Para que o transporte desse gás pudesse ser barato e aí sim os exportadores, né, os interessados, fossem lá e comprar o produto. Valor agregado na matéria. Porque até então não era viável. A gente está falando de Catar. Mas o que é que o Catar tinha? O gás. Vamos lá agora para Singapura. Singapura também uma ilha na região asiática que paupérrima, não tinha nada. O que é que ela tem de extraordinário ou diferente? Localização. Ela ficava numa rota de comércio. Mas mesmo assim, isso não fez com que Singapura saísse dessa situação. O que foi que aconteceu? Foi preciso haver o quê? Uma equipe de economistas, né, que programaram uma política para desenvolver e atrair indústrias para Singapura. Com isso, Singapura conseguiu desenvolver, arrecadar fundos e, com isso, reinvestir e diversificar a sua economia. Não ficar só nessa questão de ponto estratégico com as suas indústrias. E, principalmente, eles investiram em tecnologia e educação. Aí vamos para Israel.
quase 3 vezes menor do que o Rio Grande do Norte, entre 2 desertos, terra infértil, seca. E aí você vê que não tinha nem gás, nem petróleo, porque Israel não tem. Estive recentemente em Israel justamente para ver como é essa questão da economia lá. E aí vamos para o Rio Grande do Norte. Esses 3 países investiram em tecnologia e educação. Então, hoje Israel, ele exporta tecnologia, o GPS, a parte de irrigação por gotejamento, tudo, e isso está atrelado, o próprio celular, é tecnologia que vem de Israel. Então, o caminho, eu não estou aqui para inventar a roda, eu estou aqui para botar a roda para rodar. E aí, o que é que a gente tem? Rio Grande do Norte, localização estratégica, mais próximo na África, da Europa, é o Rio Grande do Norte. Mas o maior porto está onde? Lá em Santos. Olha só, localização estratégica. Por que não ter uma área livre de comércio? Cloriza, isso é de conteúdo a nível nacional. Mas aí a gente tem representantes políticos para isso. Por que não se mobilizar para desenvolver o Estado? Uma área de livre comércio, já que aqui poderia ser o quê? O portão de entrada. A exemplo de Singapura. Mas vamos lá, eu falei só de ponto estratégico. A gente tem hoje o PIB, a maior participação é o turismo. Então, por que os cruzeiros vão para Salvador? Eu já participei de 2. Agora vai ser inaugurado um em Alagoas. Mas não para aqui. O local mais próximo, a América do Norte, a África, a Europa. Vamos lá. Desenvolvimento do turismo, recurso. Desenvolvimento econômico. Mas não para aí. A gente tem eólica, a gente tem a solar, a gente tem água em abundância, diferente de Israel, que precisa 95% da água que eles consomem é de usinas dessalinizadoras. São 5 usinas. Mas a gente tem água, tem terras férteis. Além de tudo isso, a gente tem petróleo, gás e minério. Candidato, agora como induzir o desenvolvimento a partir dessas áreas? É fazendo o quê? Reduzindo imposto? E antes disso eu queria fazer que medida concreta? Isso, eu queria estabelecer um contexto, que a senhora fala aqui em educação, em tecnologia e de infraestrutura. 3 braços aí que precisam de um alicerce construído com o passar de um bom tempo, que não se consegue estruturar uma base portuária, por exemplo, em curto espaço de tempo. Essa renovação do processo educacional também é outra medida que costuma ser de médio e longo prazo de suceder gerações nesse sentido. Eu digo assim, para um presente ou um futuro imediato para o Estado. Isso não fica... Essas propostas, muito embora absolutamente condizentes e sinérgicas no sentido da referência histórica, mas para o Rio Grande do Norte, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, numa gestão pretensa de 4 anos, dá tempo de fazer isso tudo? Tudo não, mas a gente consegue muita coisa. Quem trabalha com gestão, seja pública ou privada, a gente tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Mas vamos lá, como foi que Israel, eu estou dizendo que eu não vou inventar a roda. Sim. Como é que Israel, Catar e Singapura têm em comum para conseguir tudo isso? Todos eles tinham um fundo, com nomes diferentes. Israel já fundo soberano. E o que é um fundo soberano? Poupança. Mas, candidata, como é que você vai fazer essa poupança? A gente tem como fazer essa poupança. Existem, de cara, 2 situações. A primeira, hoje existe a questão do ICMS da eólica. Uma produção, hoje o Rio Grande do Norte produz cerca de 30% da eólica, né? Da energia eólica. O que é disponibilizado de energia eólica? Exatamente. Quando é somado aos outros estados do Nordeste, chega a mais de 60%. Ou seja, a maior produção está no Nordeste. Como é um assunto a nível de Senado, porque é interesse estadual, se você pegar a nível de Nordeste, nós teremos Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte. Daria 12 senadores contra 3 ou máximo 6 da região sudeste. Só fazendo uma ressalva que a questão do ICMS vai para o Estado consumidor. Que, então esse ICMS vai ficar lá. Então isso seria uma forma de fazer esse fundo soberano para reverter em educação e em tecnologia. Que isso, num primeiro momento, haveria o quê? Uma abertura, chamando também parcerias e convênios com entidades internacionais. Porque hoje a gente pode desenvolver novas tecnologias, mas precisamos implementar o que já existe lá fora e ainda não chegou aqui, ou não funciona aqui. E outro tema que é muito polêmico, mas é preciso tocar. Alguns anos atrás, a gente teve a nossa Cosern privatizada. Concordam comigo? Sim. Foi milhões que foram arrecadados com essa venda. Tem a questão do serviço, tem a questão dos servidores, tudo bem.
Mas por que esse dinheiro já não foi colocado a título de fundo? Porque aí entra a questão da gestão, onde é que estavam os gestores? Por sinal, quando completar 30 anos, há uma renovação disso. O Estado vai novamente ter acesso a um recurso extra cota e extra dotação orçamentária padrão. Pronto, então você começa a perceber que tem meios de fazer. Existe uma questão da privatização da Caern. É um tema polêmico? Mas toda privatização você tem que fazer uma avaliação. Primeiro, está dando lucro? E segundo, a forma até de privatizar, né, candidata? Exatamente. Porque você pode manter parte do capital e se beneficiar do ganho de modernidade de gestão e consequentemente, de ampliação de resultados. Então, né? Isso serviria para fazer esse fundo. Todos os três fizeram isso. Todos os três deram certo. Os 3 países aqui, Os 3 países que a gente citou recentemente. Então, é coisas palpáveis, não é? Mas uma coisa fora do normal. Mas a senhora tem noção da dificuldade, desculpa, a senhora tem noção da dificuldade que é reunir toda uma classe política que aqui no Rio Grande do Norte sempre, historicamente, tem uma particularidade que não encerra o processo eleitoral, ou seja, não se une nas causas efetivas do Estado, é mais difícil que tenha essa união. A senhora fala em coisas aí muito... E que inclusive depende do Senado, por exemplo, não é algo que dependa única e exclusivamente da canetada da governadora, no caso. Esse desafio de conseguir aglutinar a nossa bancada como um todo na compra dessas ideias, dessas propostas? Felinto, eu sou uma mulher que a minha vida se resume em superação e luta. Eu venho de origens muito humildes, passei fome, vendi algodão doce nas ruas. Quando casei, teve um filho que nasceu com a deficiência, uma síndrome rara, duplo Y, TDAH, hiperatividade mais alto grau. Além disso, um atraso cognitivo severo, para ser considerado débil mental, teria que ter um QI de 60, ele tem 59. E além disso, com problemas convulsivos. Para você ter ideia, teve uma vez que ele convulsionou 24 horas sem parar. Foi desenganado, fomos a São Paulo para o Sírio-Libanês, passou a ser acompanhado. Medicina em todos os estados que eu fui, dizer que meu filho não ia ler, não ia escrever, não ia se socializar, que eu aposentasse porque quando eu morresse alguém poderia cuidar. E além disso, disseram que a perspectiva é ele terminar num presídio em razão da síndrome que foi descoberta em presídio. Então eu sou uma mulher de fé e de coragem e perseverante. Pensa numa menina teimosa. Vou chamar a menina para não dizer que eu tenho 50 anos. E meu filho hoje terminou o 2º grau, fez curso profissionalizante, tirou carteira de motorista, trabalha e casou. Então eu acho que a gente tem que confiar, nós temos que nos preparar e defender aquilo que acreditamos. Eu amo o estado do Rio Grande do Norte, minha família mora aqui, eu moro aqui. Então é necessário a gente transformar o nosso estado para os nossos descendentes. Isso aqui é o maior patrimônio que a gente pode deixar. Então o que eu quero dizer a você, eu fui vereadora em Grossos. Grossos é uma cidade de 10 mil habitantes, para responder a sua pergunta. O que é que você daria para muitas pessoas dariam para uma vereadora lá em Grossos? Quando assumi como vereadora, eu me deparei com a situação em que colocava os empregos das indústrias salineiras do pessoal em risco, porque houve uma ação do Ministério Público Federal para afastar a margem do rio 200 metros. E isso causaria fechamento em massa das indústrias salineiras, consequentemente, desemprego em massa. Porque a nossa região surgiu através da atividade exploratória do sal. E ainda tem artesanal e mecanizada. Então a gente começou uma audiência pública lá em Grossos, aquela cidadezinha que pessoas nem sabem onde é. E a partir dessa audiência pública se tornou um movimento maior. Fizemos a Marcha para o Sal com os trabalhadores, culminou numa reunião com todos os representantes políticos, com exceção da atual governadora, que disse que não gostava do presidente e não iria, ou seja, um comportamento que não condiz com o verdadeiro político. O interesse, eu acho que tem que estar acima do querer bem, tem que se comportar como governadora, que ela foi eleita para isso. E chegando lá, entregamos um documento que a gente elaborou para o atual Michel Temer, que não foi assinado por ele, mas assim que Jair Bolsonaro, nosso presidente, assumiu, assinou. E hoje garante que os empregos continuem. Então, assim, lutar para mim faz parte da minha história de vida. Candidata Cloriza Linhares, como modernizar o Estado tendo um orçamento histórico onde 97%, 98% é para custeio e historicamente sobra entre 1,5% e 3%. O orçamento que a senhora vai herdar, caso eleita, para investimento, o orçamento que a senhora vai herdar
quase eleita, tem essa margem, no máximo 2,5%, 3% para investimento. O resto é custeio. Com a margem de remanejamento de uma rubrica para outra de 15%. Como trabalhar essas ideias com orçamento tão minguado? Olha, vou voltar à questão contábil, né? E de gestão. Eu trabalhei 7 anos como contadora, né? Iniciativa privada, que não é muito diferente da pública. Então, quando eu entrava nessa parte de recuperação de empresas, era muito comum eu encontrar problema na gestão e problema de desvio de dinheiro, certo? Então, muitas pessoas não têm qualificação técnica para saber gerir. Tanto é que hoje os índices é de cerca de 48% do micro e pequeno empreendedor, que é quem emprega no nosso país, fecha em 3 anos de existência. Então, o que é que acontece? É gastar menos, não é isso? Do que se apura. O orçamento, né, que foi aprovado em dezembro agora, de 2021, prevê um orçamento de 15 milhões e 900 mil. Mas as bilhões, desculpe. Mas as despesas estavam orçadas em 16 bilhões e 100 milhões. Então você já vê que o gestor já começa dizendo, eu sou ruim. Eles já eram para ter planejado e ver como para entrar pelo menos teto a teto, não é isso? Então o que Cloriza pretende fazer não é diferente. Primeira coisa, primeiro ato como governadora é auditar as contas públicas. Será que os prédios alugados realmente precisa estar favorecendo alguém? Será que a frota de carro realmente precisa? Será que as diárias pagas? Será que as pessoas que estão trabalhando existem? É preciso auditar, é preciso realocar valores, entendeu? A gente vai pegar o primeiro ano, vai ser a parte mais difícil, porque você já entra com orçamento. Mas existe hoje pessoas no estado que querem investir, que querem empreender. Só falta o quê? Um incentivo, porque quem gera receita para o estado não é aumento de imposto, não. Isso gera pobreza. O que gera emprego e que gera renda é quem quer empreender. É aquele que monta uma barraca de coco na praia, que monta uma lanchonete, porque além de gerar emprego, vai gerar recursos para os cofres públicos e fazer com que aquela receita ande. Então a gente vai trabalhar maciçamente nesses tipos de políticas públicas, em parceria com a iniciativa privada, colocando ela no local dela, na parte de geração de emprego e renda. Candidata Cloriza, a Luísa Viana pergunta aqui no chat do YouTube, filhinha de Cloriza é potiguar? Eu nasci em Recife, certo, e cheguei aqui no Rio Grande do Norte com 3 aninhos. Certo. E tenho a honra e glória de constituir a minha vida toda aqui. Eu costumo dizer que a gente não escolhe onde nasce, né? Sim. Mas aonde a gente vai morar e fazer com família, certeza, a gente escolhe. Verdade. Candidata, no plano de governo que a senhora apresentou, a Justiça Eleitoral, a senhora faz 3 referências ao estímulo à criação de consórcios para gestão pública. Especialmente consórcios entre os municípios que teriam, portanto, aí a coordenação do Estado em algumas questões, para várias situações, a parte de resíduos sólidos, por exemplo, na questão do tratamento do lixo, consórcio também, acho que para educação, a senhora fez alguma menção nesse sentido. O Estado do Rio Grande do Norte integra o consórcio Nordeste, no caso um consórcio de gestões estaduais. A senhora sendo eleita governadora, o Rio Grande do Norte permanece ou sai do consórcio Nordeste? Olha, primeiramente o que eu tenho que entender como é que funciona esse consórcio. Eu costumo dizer que os números, para quem não conhece, eles podem, na hora de você somar 2 e 2, pode ser 5. Depende de quem está lá. Só que é preciso ter transparência. A máquina do Estado, ela é muito grande e a gente vai ter que formar uma equipe técnica. E confesso a você que o tempo não dá condições para saber quem é quem. E o que vai ser uma ferramenta de controle. A gente vai ter uma gestão de controle de resultados, que a gente usa muito em gestão, né, pública ou privada. Então é preciso criar índices para que a gente tenha controle, mas tem que botar para funcionar o portal Transparência. Hoje eu entro dentro do portal como contador e técnica que eu tenho conhecimento e você não consegue obter as informações. Avalie um cidadão que não tem, né? Imagine um cidadão. Então é necessário criar uma cultura que o próprio povo possa ser fiscal. Há um desestímulo das pessoas a fiscalizarem, porque a governadora não vai poder estar em todos os municípios ao mesmo tempo. Mas se a gente tiver uma transparência, feito a equipe técnica nossa, dividido, traçada as metas e começar a colocar em prática, quem vai ser o fiscal vai ser o povo. Vigilância pública, né? Então, sobre os consórcios, candidata. Exatamente. Em relação ao consórcio, eu preciso avaliar, porque a gente teve recentemente vários escândalos envolvendo o consórcio. E a gente, como eu disse, na parte de auditoria, a gente vai ter contato e vai ter que analisar números
para poder sim tomar uma decisão de continuidade ou não. Eu não posso dizer a você que irei ou não, porque eu não conheço, a não ser o que eu ouvi falar. E eu não trabalho com o que eu ouvi falar. Mas em tese, a ideia do consórcio público, a senhora é favorável porque faz menção a isso, inclusive, no plano de governo, porque né? consórcio público, hoje para você, a saúde pública é muito cara. E a gente vai ter como baratear isso? Tem, mas a longo prazo. Políticas preventivas, que vai desde o saneamento básico, que pode ser uma fonte geradora de recurso para o Estado, mas principalmente para a questão do turismo, que hoje são exigências a níveis internacionais, tem um número mínimo em percentual de saneamento nas cidades. Então a gente está atrasado, ó. A gente tem que correr atrás disso. E é público e notório, em razão das condições que o Estado a gente vai receber, a gente vai precisar sim de consorciar com outros estados para que a gente possa viabilizar. E a gente vai estar em contato direto, principalmente com os estados nordestinos, que são ricos e infelizmente sempre foi tratado como miseráveis. E aí entra a questão da eólica, que eu não vou deixar nem vou me cansar. Irei conversar com todos os governadores, dependente qual partido, para que a gente brigue e traga o ICMS, o recurso do ICMS, que é gerado aqui, que vai para lá. E quem sofre o impacto ambiental somos nós, inclusive visual. Candidata Cloriza, a senhora tem se posicionado de uma maneira muito clara em sintonia com o presidente Jair Bolsonaro. A senhora espera pegar o voto aqui no estado do eleitor de Bolsonaro? Olha, as pessoas têm falado em onda. Cloriza não precisa surfar em onda nenhuma, até porque ela não é carreirista política. Cloriza é uma cidadã que preparou-se para a vida e recebeu o convite para estar candidata. Não fiz nenhuma menção à onda não, viu, candidata? Não, mas já fizeram. Sim, não certo, foi o certo, senhor, certo. não. Eu sou... Não me chama de senhor não, pelo amor de Deus. É educação, meus pais, né? Antiguidade. Eu só tenho 50, só do tempo... E eu tenho 54, então bem pertinho, Cloriza. Então, pronto, vou chamar você. Então, assim, eu sou contra a polarização. Eu acho que isso enfraquece o nosso Estado de Direito. Porque você perde outras opções que muitas vezes pode ser melhor. Mas, infelizmente, a cultura e a educação eleitoral, emocional do nosso povo levou a uma polarização. É uma realidade atual, então não tem como você fugir disso. Então, eu sou cristã, sou uma defensora da família, amo o meu país, entendeu? E defendo basicamente o que ele defende. E vejo o quanto ele vem investindo no estado do Rio Grande do Norte. Eu nunca vi um presidente investir tanto no Rio Grande do Norte como o Jair Bolsonaro. Então eu não posso ser, a não ser eleitora de Jair Bolsonaro. E conto, sim, com a continuação dos investimentos que eles vêm fazendo. Segurança pública foram 77 milhões que ele investiu aqui. Na verdade, o que a gente tem em segurança pública veio do governo federal. Mas quando a senhora assume essa postura... Agora me chama você. Pronto, quando você assume essa proximidade política eleitoral com o presidente Bolsonaro, você espera contar com o voto do eleitor do bolsonarismo aqui no estado? Eu queria que as pessoas votassem pela emoção, não pela emoção, mas pela razão, sabe? Eu queria que as pessoas olhassem quem é o candidato que tem menor ou tem interesse de fazer algo pelo estado do Rio Grande do Norte. Para a gente sair daquele romantismo barato, pobrezinho, de rico, disso. Não. A gente precisa de emprego, de renda, de saúde, de educação. E a gente não encontra isso nem roubando. Soluções que fazem a diferença. Exatamente. Podem fazer a diferença então, na vida do assim, cidadão. confesso a você que eu não parei para pensar. Até porque hoje, quando vai para as pesquisas, você vê que o candidato Jair Bolsonaro, aqui no estado do Rio Grande do Norte, apresenta, segundo as pesquisas, menores índices. Então, se eu quisesse pegar alguma coisa, talvez eu estivesse me debandeando para outro lado, não para Bolsonaro. O Rodrigo Bezerra diz: Cloriza, é competência, educação e autenticidade. Vou ouvir com o chat. Obrigada, viu? Cloriza, tem outros candidatos ao governo do estado que, digamos assim, estão presentes, estão mais próximos do espectro ideológico da senhora. Os candidatos mais ligados à direita. E esses candidatos não defendem com tanta ênfase essa ligação com o Bolsonaro. A senhora acredita que essa opção deles em fazer esse tipo de posicionamento, um apoio meio que disfarçado, meio envergonhado de Bolsonaro, é por causa de quê? Olha, primeiro que você tem, para ter posicionamento, você tem que ter coragem. Os outros não têm? Coragem? Bom, eu não sei. Para você se posicionar, você tem coragem. Quando você defende uma causa, eu sou militante de 30 anos a favor das causas com pessoas com deficiência. Quando eu me declarei que iria votar, porque eu preciso me posicionar enquanto cargo que eu vou ocupar, que é governadora, então você tem que mostrar o que você vai pretender, para que as pessoas tenham opção de escolha. Quando você fica em cima do muro, você não mostra ao seu eleitor para que você veio.
Então, quando você faz um posicionamento, você ganha e você perde. Então, muitas vezes as pessoas só querem ganhar. E nessa briga, nessa vaidade de só ganhar, quem perde é o povo. Então, Cloriza é essa pessoa que as pessoas estão vendo. E eu estou dando a minha cara a tapa, porque eu não precisava estar aqui. A senhora reconhece, então, que essa declaração explícita de apoio a Bolsonaro, em algum grau, pode ser prejudicial para a senhora? É isso que é possível entender? Pode, todo posicionamento. Se você disser que é a favor do aborto, alguém vai ser contra e outro vai ser a favor. É como um time de futebol. Se você disser que gosta do Flamengo e o outro de outro time, vai haver discussões. Mas se você ficar calado e for para os dois, você não vai viver naquela paz, naquela tranquilidade. Então hoje é preciso ter coragem e posicionamento. Isso é o que vai levar as pessoas a poderem escolher melhor. Cloriza tem posição. Candidata Cloriza Linhares, nós temos qual é a sua política para o servidor público estadual, tendo em vista que nós temos 60 mil servidores em torno na ativa e 60 mil na inativa e pensionistas, né? E você tem aí o Poder Executivo pagando os piores salários em detrimento ao que paga o Judiciário e ao que paga o Ministério Público e ao que paga o Poder Legislativo. Qual é a sua política para o servidor público estadual nessa realidade? Olha, primeiramente a gente tem que rever. Alguns países que eu estudo, né? Alguns países eles fazem alguns fundos, mas a primeira coisa que tem que fazer é assumir o Estado. E olhar algumas caixinhas pretas que a gente não tem acesso, meu irmão. O que a gente vê é sucessivos governos fazerem empréstimos. Aquela pessoa, tem gente que você tem um vizinho que ganha um salário mínimo, o seu vizinho também ganha. Mas um gasta 2.000 e outro gasta 800 e tem uma reserva de R$200. É preciso descobrir como é que tá as contas e fazer uma nova política de motivação e valorização do serviço público, porque o servidor público representa o Estado. Então, eu, enquanto governadora, se eu quero que as pessoas olhem e fiquem satisfeitas, é preciso que o servidor seja a extensão da competência e da qualidade no atendimento. Humanizado, que é o que não temos hoje. Mas com certeza, como servidora também que sou, a gente vai avaliar. A questão hoje do Ministério, do Tribunal, são orçamentos separados, né? Uhum. Então hoje, infelizmente, você vê, tem um orçamento, mas vai tanto, sim, mas olha como é que eles trabalham. E por que a gente não tem como? Se eu aumentar minhas receitas, eu tenho como entrar nessa política de valorização do servidor, que é necessário. O que eu vejo mais gritante é que, por exemplo, no segmento da polícia, da segurança pública, eu fui policial penal 5 anos. Fiz um trabalho de pesquisa científica em que tracei o perfil do preso. E eu chego à conclusão ao longo desses 5 anos, porque nessa pesquisa eu tenho 95% da população carcerária com desestrutura familiar, onde há ausência da figura masculina. Segundo, 85% dessa população carcerária, durante 5 anos se repetem esses números, viu? Pessoas que sequer terminaram o Fundamental 1, sabe só escrever o nome. Cerca de 85% da população carcerária não tem profissão. Quando eu entrevistava os presos, qual a sua profissão? Carroceiro, flanelinha, cabeceiro. E ainda, cerca de 80% da população carcerária tinha na sua casa 5 pessoas vivendo em média com o meu salário mínimo. Então o problema da segurança pública está em políticas preventivas. E aí quando eu falo em tecnologia e educação, eu vou para Jamie Heckman, que ganhou um prêmio em economia em 2000, Nobel em Economia. Por quê? Porque ele descobriu a forma mais vantajosa de gerar recurso e riqueza. Qual é? Investir na primeira infância. Você investe na primeira infância, você tem uma sociedade mais saudável, menos violenta, mais produtiva, porque desenvolve intelectualmente. Gravidez na adolescência precoce diminui, consequentemente o país vai se desenvolver. Não é à toa. E o Brasil já adota essas políticas. Por quê? Porque é aquela criança feliz. É uma política do governo federal que é baseado nesses estudos. Então, Cloriza vai investir maciçamente em políticas preventivas e de primeira infância. Candidata Cloriza Linhares, quem é que está no projeto com a senhora, percorrendo o Estado? Que o Senado, era candidato ao Senado o empresário Haroldo Azevedo, que no final do processo... Ney Lopes, desculpe, retirou a candidatura, Ney Lopes. Quem é a chapa, quem são as pessoas que compõem a chapa da candidata Cloriza Linhares? Majoritária ou a proporcional? Majoritária.
A majoritária hoje, com a retirada, né, do nosso eterno Ney Lopes, deputado, o qual tenho muito respeito e lamentei muito a sua retirada, mais compreensível, né? Ele perdeu um filho. Sim, sim. E logo agora perdeu a mãe. O nível de preparo de Ney, o valor é inegável. Então, e logo depois a mãe também. É isso. Então, assim, a gente tem que entender, mas é um amigo próximo que a gente hoje tem a liberdade de sentar com ele, debater o nosso plano, conversar, dialogar, porque ele acumula uma experiência e, diga-se de passagem, foi um homem que saiu com as mãos limpas, sim, além de um grande serviço prestado ao Estado. Sem dúvida. Então, assim, Cloriza Linhares, eu acho graça porque algumas pessoas olham para mim e acham uma coisa meio que difícil ou impossível, né? Mas eu sei, vão Deus, do impossível. Mas eu quero dizer a você, a caminhada nossa, a nível de majoritária, seria um senador. Então, depois da retirada de Ney Lopes, o meu partido, o PMB, resolveu não lançar outro nome e deixar essa vaga livre para possíveis coligações. Infelizmente, a coligação que a gente fez foi com o Patriota. Infelizmente não, felizmente. Sim, sim. Me corrigindo, né? Certo. E o Patriota não teve interesse de lançar um senador. Então a gente deixou a vaga e o grupo à vontade para fazer suas escolhas. Então Cloriza Linhares tem um vice, né? O nosso vice é Eric Guerra, um policial civil, já um ex-militar, ele foi do Exército também. E ele, juntamente, né, com nossa equipe, é quem faz a caminhada. As pessoas dizem, como é difícil? Eu digo, você quer uma coisa diferente, você quer uma coisa nova. Aí você quer andando com um monte de gente que está há 30 anos na política ou chegando na prefeitura batendo e pedindo apoio à troca de algum favor? Não. Cloriza está sendo ela. Está com as pessoas que estão ao lado, indo nas feiras livres, indo nas associações, visitando a questão da segurança pública, todos aqueles que fazem segurança pública. Afinal de contas, também sou casada com um delegado há 30 anos e ele tem 25 anos de profissão, né? Aposentou-se agora, sobreviveu. E segmentos de ONG, né? Que defende causas como animais, como defende também essa parte de pessoas com deficiência. Então a gente faz parte de nichos, a gente faz parte de segmentos. E é com esse povo que a gente está se comunicando e colocando o nosso nome à disposição. Eu ia inclusive perguntar, o partido da senhora PMB está presente em quantos municípios do Rio Grande do Norte? Olha, eu não conto com isso. Certo. Não conto com isso. Na verdade, eu estou numa peregrinação autônoma, como eu lhe disse. Essa mulher tem coragem. Podem dizer o que quiser sobre ela, mas coragem, determinação vai e fé. A todos os municípios do Rio Grande do Norte? Já fiz 130. Dos 167? 132, que eu fiz mais 2 essa semana. Cloriza, eu queria inclusive perguntar como é que vai ser essa campanha, né? O PMB é um partido que, inclusive, se fosse sozinho, nem tempo de propaganda eleitoral teria. A senhora vai ter alguns segundos graças à coligação com Patriota, né? E também em termos de recursos, a senhora pode confirmar essa informação, mas ou não virá nada ou virá muito pouco também, né? Porque o PMB não é um partido que teve dificuldade ali de atingir a cláusula de barreira em 2018. Então como é que a Cloriza vai financiar e vai fazer essa campanha sem dinheiro, praticamente sem tempo de TV? Não sei se tem algum prefeito que apoia a sua candidatura, enfim. Como é que vai ser essa campanha? Como é que a senhora vai arrumar recursos para financiar e rodar o Estado? O PMB, ele tem pouco recursos, mas não vai vir até onde eu sei, não vai vir para o estado do Rio Grande do Norte, porque eles estão priorizando candidaturas federais, né? Porque hoje, qualquer partido hoje prioriza tem sido uma postura dos partidos de todos os partidos, né? De uma maneira geral. Então, como a gente não tem uma nominata federal formada, né, com chances, então provavelmente não venha recursos algum. O Patriota, né, está somando e está hoje permitindo que a gente tenha algum tempo. Hoje a gente tem o que é a nosso favor? Redes sociais. A gente tem uma linha de comunicação com esses nichos, né, que a gente se comunica. Falando em redes sociais, querendo dizer quais são suas redes sociais. Isso mesmo, não posso esquecer. Para quem quiser conhecer Cloriza RN, ou Cloriza, é Cloriza RN. Vou repetir, é com C, porque o meu nome é estranho, viu? Com S ou com Z? Com S, CLORISA, Cloriza RN. E lá você vai ter não só nossa história, mas também um pouco do nosso trabalho. Eu costumo dizer que muitos candidatos estão prometendo. Cloriza já faz, agora bem micro, né? Por exemplo, eu fui vereadora, nunca recebi salário. E como uma mãe, né, de uma pessoa que teve deficiência e superou, eu já mantinha um projeto que antes não tinha sede. Então, durante meu mandato de vereadora, reverti todo o recurso para projetos sociais e a gente fundou a sede do Realizando Sonhos,
Também convido a conhecer as redes sociais. E antes da pandemia, a gente chegou a atender cerca de 3.000 pessoas. Lá em Grosso nunca teve ortopedista. O projeto Realizando Sonhos levava. A prefeitura levava pessoas para ser atendida no projeto. Para você ver que quando a gente quer fazer, a gente faz. Agora, é claro, em proporção menor, porque eu não sou governadora, né? Candidata, a senhora falou... Só licença para fazer o nosso adiamento da Voz do Brasil, que a gente já não para mais e vai direto com a candidata Cloriza Linhares, hoje aqui conosco no Repórter 98. Natinho, perguntas para a candidata Cloriza Linhares conosco aqui hoje no Repórter. Nós temos 2 anos sem aulas ou aulas precárias, né? Como recuperar o tempo perdido na educação pública já combalida e tão deficitária que é a rede pública estadual de ensino? Eu penso que o que a gente perdeu nesses 2 anos não recupera mais, não. Essa geração que passou pela pandemia vai levar esse déficit dentro do seu currículo. É lamentável que eu estou falando, expondo um pensamento, pode ser que eu esteja equivocada. E eu vejo uma forma para você resolver a questão desses investimentos que eu falo. Essa priorização na educação e na tecnologia. Eu não vou fazer isso só. Hoje você pode ter parcerias, intercâmbios. E o Rio Grande do Norte, ele é tão rico, que é um campo muito atrativo. A gente tem o Geoparque do Seridó, que, para você ter ideia, no mundo só existe 177 geoparques, em 46 países. E no Brasil, foi reconhecido agora o nosso do Seridó, só tem 3. Mas na América Latina, o que mais tem parques geoparques no estado é o Rio Grande do Norte. Então, como a gente desperdiça? É reconhecido pela Unesco. Então, existem verbas a nível internacionais para investir aqui. É falta de recursos? Nós temos patrimônio para ser amparado, cuidado, preservado, desenvolvido. E aí já entra a questão, a comunidade técnica e científica, porque Deus foi tão bom que privilegiou o Rio Grande do Norte. Então, é necessário correr contra o tempo para tentar minimizar o efeito pandêmico nessas crianças, nesses jovens, e a gente vai trabalhar incansavelmente. Até porque a base do nosso governo, repito, é o desenvolvimento econômico sustentável. E sem educação e sem tecnologia. Para isso vai ter que ter parcerias, intercâmbios, comunicação com outros estados e com associações, o que for necessário para a gente correr. E a gente tem algo já em mente e algo já planejado para executar isso. Agora, é claro, vai ter que ter uma equipe, uma mobilização, envolvendo sempre a sociedade civil. Candidata, queria falar sobre segurança pública. A senhora tem aí estudos nessa área, inclusive estudiosa mesmo, com especialização, qualificação nessa área. A senhora fala no plano de governo que faz várias menções à questão de reforçar a questão da inteligência policial, as investigações, e fala em zerar o déficit policial no mandato inteiro, acabar com o déficit de policiais. Claro que não vai ser no primeiro ano, né? Isso, nos 4 anos, durante todo o mandato. Eu queria que a senhora falasse qual é a sua realmente prioridade para a área de segurança pública e se a senhora acha realmente possível zerar esse déficit assim em 4 anos, tendo em vista a situação fiscal do Estado, né? Mulatinha acabou de falar aqui sobre a própria questão financeira, orçamentária, até para a realização de concursos há uma dificuldade no sentido de realmente isso caber nas receitas do Estado. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Olha, segurança pública, vou voltar a dizer, no meu entendimento, no meu pensar, depois de vários trabalhos feitos, né, e eu tenho um pós, né, como eu já lhe disse, e a gente é uma eterna estudiosa da área, né, até porque quem já foi da segurança nunca deixa de ser. Então a segurança pública hoje, eu posso dizer a você, cerca de 70% é preventiva. Hoje a gente tem a repressão, né, que é feita, e a parte ostensiva, que o que a gente vê segurança pública é o policial na rua, a delegacia de polícia, a justiça e a justiça penal. Mas não é. Segurança pública tem que ser feita aqui na base. Desde aquela família que está ali num canto onde o poder público não chega. Então, acredito eu que a gente vai trabalhar muito com a prevenção. Isso vai diminuir o gasto, porque esse primeiro ano vai ser tenebroso para qualquer um que chegue lá. É com arrumar a casa, botar as contas em ordem. Que tipo de medidas preventivas, candidata, a senhora está falando? Eu estou falando preventivas, por exemplo, a psicomotricidade relacional. De imediato eu posso implementar. Por quê? Porque ela é uma pós
em que você especializa um servidor e você nosso ouvinte que não sabe o que é, explica pra gente o que é psicomotricidade relacional rapidamente, por favor. Psicomotricidade relacional é uma metodologia que surgiu na França, o seu criador é André Lapierre, e chegou aqui na década de 70 no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer logo no início, né, quando meu filho recebeu o diagnóstico, muito jovem, ele tem 30 anos hoje, eu tive o contato numa palestra o que era psicomotricidade relacional. Então, hoje ela trabalha num tripé: saúde, educação e ação social. E a psicomotricidade, ele vai trabalhar de forma preventiva, de forma de recuperação da saúde, mas também de reorganização e reestruturação. Por que você fala com tanta convicção? Porque o meu casamento estava desestruturado, ele foi reorganizado. Hoje eu tenho uma família sólida, mas eu não tinha. Quase me separa, a gente chegou a entrar num processo de divórcio durante esse percurso com o meu filho, mas foi toda reorganizada, baseada na psicomotricidade relacional. Os resultados do meu filho vocês já conhecem, não precisa dizer. E olha que a característica dele qual era? Pela duplo Y, é só pesquisar. Foi descoberto em presídio, era comportamento agressivo, antissocial e predisposição para droga. Meu filho nunca usou nem álcool, nem fumou e nem muito menos saiu de festa, nem nunca brigou. Então o que acontece? A psicomotricidade relacional fez presente na vida dele a partir dos 3 anos de idade, e eu conheci. O que é esse trabalho? Você bota numa sala um material lúdico, coloca um psicomotricista que faz um trabalho coletivo e vai brincar. E aí passa a ter uma comunicação corporal. E nessa comunicação corporal, você consegue acessar o inconsciente de uma forma a trabalhar os conflitos emocionais. Nossa sociedade, ela está doente emocionalmente. É uma sociedade carente, vazia, angustiada. E a gente vai entrar com políticas públicas. E é barata. Um psicomotricista hoje, o Estado ou o município, ele vai qualificá-lo. Com 6 meses ele já começa a desenvolver o trabalho e pode atender num mês 600 crianças. Olha aí que riqueza. São métodos baratos. E a gente faz esse trabalho. Participei num trabalho feito com segurança pública em Recife, porque eu trabalho voluntária, né? Nessa área eu sou voluntária. E aí em Recife a gente fez um trabalho com médicos em hospitais, que são pessoas que têm um alto grau, né, de ansiedade, de depressão e também. E lá a gente teve a oportunidade de fazer trabalho mensalmente. Então a psicomotricidade relacional vai estar presente. Mas voltando para a pergunta, né, que foi só parênteses. A questão preventiva da segurança pública. Como zerar o déficit também? A senhora fala em zerar o déficit de policiais. É o objetivo, não é isso? E vamos trabalhar em cima disso. Meu marido diz assim: se a gente quiser ter um carro melhor, primeiro tem que pensar pelo menos em um Fusca, né? Para sair da bicicleta. Então, assim, eu tenho traçado isso como meta, porque eu acredito, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. No primeiro ano vai ser difícil, talvez eu me esculhambar, mas no segundo ano em diante a gente começa a concretizar. Então, nessa parte preventiva, a gente vai dar desde as famílias dos policiais, porque os policiais precisam de assistência. A minha turma, eu sou policial penal, a primeira turma feminina. A maioria dos meus colegas ou estão mortos ou estão tomando remédio e afastados por problema de saúde. Existem muitos ainda na ativa, mas é a minoria. Então é uma realidade policial. Nós não vamos implementar o POP, que são os procedimentos operacionais padronizados, porque hoje, se morrer um policial, não se sabe quem chega primeiro, como é que vai ser o procedimento e várias outras situações. No lugar, e a família fica sem amparo muitas vezes. Exatamente. O local do crime hoje, quem chega primeiro é a polícia militar, aí tem que esperar um delegado. Mas você pode, através de um POP, resolver situações usando a tecnologia. Então é necessário a gente ter aliado a tecnologia e não precisa inventar a rota. Volto a dizer novamente, você vai hoje ter acesso a um plano de saúde, você bota digital e você tem todos os seus dados reconhecidos. Aí a polícia hoje no local de crime pega as digitais, pega um formulário manual e sai olhando com o formulário. Pelo amor de Jesus, estamos ultrapassados, é preciso remodelar e modificar. E isso a gente já tem, é só investir. Cloriza, nosso banco de dados é totalmente digitalizado, né? Completamente. É um dos poucos estados. Candidata Cloriza Linhares. Existe o Estado e existe o Estado oficialesco, assumido pelas facções, tanto nas periferias como no interior do estado do Rio Grande do Norte. Em qualquer cidade do Rio Grande do Norte você tem facção que assume o papel do Estado onde o Estado não chega. Aí eu lhe pergunto, como combater a facção e devolver ao Estado as suas atividades, as suas missões? O Estado, ele precisa ocupar o espaço. Onde há ausência do Estado, haverá esse tipo de situação.
E eu, infelizmente, eu estou vendo uma inversão de valores. É uma coisa que eu tenho constatado dia a dia. Olha, eu faço um trabalho como psicomotricista relacional com crianças. E nessa brincadeira, elas começam a fazer uma demonstração. Aí estão brincando como são... Lá em Fortaleza já foi implementado como política pública. E eu tenho a oportunidade de voluntariamente trabalhar lá com a equipe. E lá a gente vê muito comum na favela, né? Que foram 18 escolas escolhidas com maior índice de violência, menor índice de aprendizagem. Onde estão essas escolas? Nas periferias, na favela. E em um ano, a psicomotricidade relacional conseguiu diminuir nessas escolas cerca de 50% da violência. É um número muito grande para um ano. E 48% melhorar em aprendizagem. E o que é que me chama a atenção? Crianças virarem para mim dizendo que quer ser o dono do morro, quer ser traficante, como se fosse uma profissão. Olha que ponto chegamos. Aí você vem para o noticiário, polícia mata um homem. É a sensação que... Olha, quem faz parte da segurança pública hoje vive uma pressão sobre-humana. Porque a polícia, ela é tratada para as pessoas não gostarem dela. Então, a gente vai ter núcleos preventivos. Núcleos preventivos onde a gente vai trabalhar desde o policial mirim, a trabalhos feitos dentro das escolas, mas também de assistência à violência à mulher e a questão social, de conscientização social. Cloriza, isso é um projeto? Não, existe isso. Eu estava agora no Seridó, Currais Novos tem um projeto piloto funcionando, que conseguiu reduzir a violência. Para você ter ideia, dentro do Rio Grande do Norte, saiu uma lista das 50 cidades mais violentas e Currais Novos estava dentro dela, anterior a esse projeto piloto do Tenente Coronel Moacir, que eu parabenizo. Então a gente tem ferramentas. O que falta é um homem, uma mulher que realmente entenda de gestão e queira colocar em ação. Candidata Cloriza Linhares, eu vou fazer uma pergunta de ordem política. A senhora, indo para o segundo turno, aceitaria ou aceitará o apoio dos candidatos que porventura não forem? E a pergunta reversa: a senhora não indo para o segundo turno, a senhora vai apoiar algum dos dois candidatos que porventura sigam para o segundo turno aqui no estado? Olha, a questão do segundo turno, eu me coloco à disposição. Porque a política não ser a arte da conversa. É claro que vai ter pessoas ou partidos que não pode se dialogar nesse caso de apoio, certo? Eleita, desço do palanque, falo com todo mundo para execução. Um segundo turno, Cloriza com um outro candidato, a senhora aceita o apoio dos que não foram para o segundo turno? Poderemos conversar e aceitar. Preciso ver quem são as pessoas e quais as intenções, porque, Cloriza, é isso que você está vendo. Se vier com alguma proposta mirabolante, consequentemente eu não vou ter como estar junto. E o inverso? A senhora não indo para o segundo turno, há chance de apoiar alguma candidatura no segundo turno? Há possibilidade de abrir um diálogo. Volto a dizer, desde que essas pessoas representem tudo isso que eu estou falando. Se eu entender que não representa, consequentemente eu não vou poder apoiar. Candidata. Até porque eu não tenho contato com essas pessoas, sim, né? Eu vou precisar ter um contato e conversar abrir esse relacionamento, né? Candidata, a senhora fala no plano de governo que uma das prioridades na área de infraestrutura e logística é cobrar para que a BR-304 seja duplicada. Na semana passada nós tivemos o veto do presidente Bolsonaro na LDO, a duplicação da 304, e o deputado general Girão disse aqui na 98 FM que a ideia do governo em vez de o governo fazer a obra, colocar ela no pacote da privatização da BR-101. Então a empresa que for assumir... Como contrapartida. Isso, a empresa que for assumir a concessão da BR-101 nesse projeto do governo, em contrapartida, ela faria a duplicação da BR-304 como uma contrapartida para o estado do Rio Grande do Norte. A BR-101 já está concluída, né? Isso, já que a BR-101 a empresa vai pegar o filé, né? Já toda pronta, sem precisar fazer grandes investimentos. A senhora é a favor ou contra essa medida, primeiro da privatização das rodovias federais e segundo, esse modelo, né? A empresa que assumir a BR-101 fazer essa contrapartida? Olha, primeiramente, privatização. As pessoas têm uma mania de botar você nas situações para rotular. Sim. Privatização, dependendo da situação, eu serei a favor. Dependendo de outra, eu serei contra. Sobre rodovias, a senhora é a favor ou contra? Em relação às rodovias, eu lamento a gente ter que privatizar nossas estradas para poder ter como andar nelas. Eu lamento. Lamento, sinceramente eu lamento. Olha, a BR-304 é da década de 70.
Aí os governos chegam agora atacando o atual governo por essa colocação, mas o que essas pessoas que tiveram aqui no estado do Rio Grande do Norte esse tempo todo fizeram ao longo desse tempo, da década de 70 para cá, meio século? O que foi que eles fizeram? Tá aí a Tabajara hoje, que, meu Deus, eu cheguei aqui, era criança, ela já se falava nela. E tá aí para terminar. Então, o que eu penso? Eu penso que se for para resolver o problema, que venha. Agora, eu penso que poderia ser resolvida a duplicação sem ter que privatizar. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Mas o que eu quero é que a gente tenha acessibilidade, porque o turismo hoje corresponde ao grande percentual do PIB do estado. E a primeira coisa que a gente precisa para desenvolver e ampliar a questão do turismo e melhorar as receitas é a acessibilidade, que entra pelas estradas. Inclusive, nosso plano vai ter uma coisa que a gente vai trabalhar para entregar até o final do nosso mandato, será uma litorânea, saindo aqui até o Tibau do Norte, onde eu moro, no Polo Costa Branca. Porque, Clarissa, o que é que vai ganhar tudo? Vai haver um boom de desenvolvimento. Lembre que o nosso pilar é o desenvolvimento econômico sustentável. Eu, com meu filho, com problema de saúde, então, ele cresceu, tem 30 anos, a gente indo a Fortaleza para tratamento médico. E eu vi todo o desenvolvimento, falando da CE 40, que não era duplicada. E hoje eu vejo aquele litoral ali, o desenvolvimento e quantos empregos, renda, arrecadação. O Ceará está nesses 30 anos que eu frequento. O progresso chega, né? Chega. Mulatinho. Candidata Cloriza Linhares, onde ou em que Cloriza Linhares é melhor que os adversários, pelo que a senhora já acompanhou de proposta dos seus adversários? Primeira coisa, Cloriza, ela não tem tentáculos, amarras. A gente vê pessoas aí há décadas. Tem pessoas que reclamam que pegou o governo com a dívida, com isso. Eu estou me colocando à disposição para ser candidata, para ser governadora. Já sei da real situação. Essas pessoas, muitas já foram deputada estadual, federal, atual governadora, senadora. E ela não sabia, quando se colocou à disposição? Ela não sabia como o Estado estava? Ela foi relatora do aumento salarial dos professores. Aí agora, quando sentou na cadeira para receber esse aumento, fez aquilo tudo. Pelo amor de Deus, né? Então a gente, quando vem ao cargo, precisa saber o que está enfrentando e ter coragem de fazer o que for necessário para colocar no eixo, ou nos trilhos o Estado. Então, a primeira coisa está aí. Eu não sou carreirista política. Eu não estou aqui pulando feito pipoca. Eu vi essa mulher falando em golpe. 4 anos, quando agora o MDB está lá no palanque dela, então Cloriza não tem condições disso. Cloriza não faz parte, nem tem sobrenome. Cloriza tem uma história de vida, tem serviços prestados à sociedade. Eu dei minha vida como servidora da segurança pública. Eu vi colegas meus morrerem assim, em rebeliões. E um momento eu tenho que decidir se eu vou para cá ou para lá, e dependendo de para onde eu for, ter um tiro na cabeça. A gente vive sob pressão. E a gente tem que gerenciar essas crises. Então, a gente foi treinado para gerenciar crises. Então, Cloriza tem um filho que venceu, tem fé, tem coragem, tem determinação e tem uma vida que não era para ser. Eu acho que a obrigação, todo mundo tem a obrigação de ser uma pessoa lícita, que não ter corrupção. Isso é erro. Mas hoje é uma inversão. Eu fico doente quando a pessoa diz, roubou, mas fez. Pelo amor de Jesus. Não existe isso. É para ser uma qualidade sine qua non. Você vai se candidatar? Vai. Tem que ser uma pessoa de vida ilibada, ponto. Então, o que eu vejo, não faço parte desses grupos, tenho uma qualificação técnica. Quem é que tem? Eu tenho 2 graduações, contabilidade, direito, cursando psicologia, tenho 6 pós. Todas as 6 relacionadas às minhas profissões. Fui professora, policial penal, servidora do tribunal, vereadora, entendeu? E muitas atividades ligadas à questão da ação social. Então a gente tem uma vida. A gente não tem promessas nem leituras, é vida. Candidata, a história de vida da senhora, sem dúvida, remete a muita superação e muita evolução e muito preparo. Não tenho dúvida com relação a isso. Assim como também não tenho dúvida que governar um estado é uma coisa extremamente desafiante. Aí eu vou falar num ponto que é importante, que é a questão da equipe. Quem é que a senhora tem? A senhora já tem um time, uma vez eleita governadora, a senhora já constituiu um time que possa dar
esse suporte gerencial em cima das ideias que a senhora colocou aqui hoje na bancada? E deixa eu até emendar uma pergunta, Felinto, a candidata, o número de secretarias que o Estado dispõe hoje, a senhora reproduziria ou diminuiria ou aumentaria? Vai ser revista. Para menos ou para mais? Eu não vou lhe dizer ainda. Ah, certo, vai avaliar. Tá bom? A gente vai avaliar, como eu digo, eu não posso ser aqui um achômetro. Eu sou uma pessoa técnica, né? Então eu preciso avaliar. Primeiro, eu tenho que abrir as caixas pretas do Estado, onde o portal Transparenta não dá essas informações. Eu posso estar tomando uma decisão e falando uma coisa aqui, que na hora que eu tiver acesso às contas, mudar totalmente. Mas eu sei que, já sei mais ou menos aonde eu vou mexer. Já tenho isso traçado, já está no meu projeto de planejamento estratégico. Então, com certeza, as secretarias serão remodeladas, pode ter certeza. E em relação à equipe? Em relação à equipe, a gente já vem conversando, a gente já vem montando, a gente já está construindo, o plano foi construído baseado. Claramente, realmente tem a ver, eu participei de cada linha desse plano, viu? Na verdade, eu queria ter inserido mais coisas, mas me limitei e deixei de forma mais abrangente. Para quê? Para que eu conhecesse melhor as contas para poder evoluir. Tanto de forma abrangente, a gente vai detalhando, né? À medida que a gente chegar lá. Então, a gente já tem algumas pessoas, prefiro ainda não citar os nomes, porque, infelizmente... Quando gerar uma crise, antes de assumir o mando do governo, né? Exato, porque, por incrível que pareça, algumas lideranças a nível assim, como eu fui vereadora e como a gente tem um trabalho muito grande na região Polo Costa Branca, a gente tem vários apoiadores. E por incrível que pareça, nessa pré-campanha, à medida que a gente ia fotografando e se mostrando, de repente essas pessoas saíram de perto da gente. Então hoje é uma questão até de segurança. Sim. A gente tem mais 3 minutos só para encerrar. Eu queria só fazer uma última pergunta. Duas, na verdade, a senhora responder rapidamente. A senhora falou que abriu mão dos salários, né, enquanto foi vereadora de Grossos. Uma vez sendo governadora, abrirá mão do salário também. Olha, e a segunda pergunta, já para a senhora emendar, urnas eletrônicas. A senhora confia na segurança das urnas? Eu não vou dizer que confio ou não, mas eu acho que não tem problema nenhum de se tirar um voto impresso e você depositar por uma conferência. Eu acho que isso não é nenhum problema. Isso é só mais uma garantia. E seguro morreu de velho, não é verdade? Mas a senhora confia no sistema atual? Olha, se pudesse ter essa garantia, sim. Do contrário, eu tenho que confiar no sistema eleitoral que a gente tem. Eu quero confiar na justiça. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer, eu confio na pessoa 100%, ao contrário de outros. E à medida que a pessoa vai provando que ela não é aquilo, aí eu vou perdendo a confiança nela. Porque eu sou essa pessoa confiável. Quando a gente chega desconfiando, a gente tem que pensar que geralmente é um reflexo. A gente vê isso em psicologia. Salário. A questão do salário. Governadora, você faria... Olha, é o seguinte, o salário, eu não vejo nenhum problema de eu ter que abrir mão. Agora eu vou ter que me sustentar, certo? Com certeza. Então, eu não vejo problema, porque eu não quero a política para um meio de vida. Eu quero a política para transformar o estado do Rio Grande do Norte. Só ressaltando que eu não estou propondo que a senhora abra mão, não. Mas é possível. Só colocando que a senhora abriu eu não estou vereadora. prometendo, mas pode ser possível. Perfeito. Só para concluir, eu tenho meus filhos, meu filho com toda a independência e autonomia, ele é uma síndrome genética, vai morrer com ela. Tenho netas e tenho filhos. Eu não posso deixar o dinheiro do mundo, patrimônio que for, mas não vou poder garantir a educação a todos, da forma como eu quero, não tenho como garantir a segurança, que eles saiam à rua e não levam um tiro na cabeça, e a questão da saúde, porque eu tenho o melhor plano de saúde do meu filho, mas 3 vezes ele foi salva-vida lá no Tarcísio Maia. Candidata Cloriza Linhares, microfones para suas despedidas, seguindo aqui o rito do tempo da entrevista. Queria agradecer aqui pelo espaço, a todos que me ouviram, e dizer a vocês, seja agente da mudança. Dia 2 de outubro, vá às urnas e faça o seu papel. Não escolha, não vote por paixão, porque a paixão, ela cega e a gente paga um preço muito caro e todos nós pagaremos. Obrigado, candidata. Felinto, Mulatinho, só lembrando que a nossa próxima entrevista com os candidatos ao governo será na próxima sexta-feira. O nosso convidado aqui será o candidato Daniel Moraes, do PSOL. Boa noite, bancada. Boa noite, candidata Cloriza Linhares. Boa noite especial ao amigo e à amiga ouvinte do Repórter 98. Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado, candidata Cloriza Linhares, pela entrevista, disponibilidade aqui conosco, e obrigado você pela sintonia, pela audiência. E amanhã tem mais Repórter 98 com pesquisa Data Vero para governo, senador, deputado federal e deputado estadual. Até amanhã. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte apresenta a plataforma digital Mais RN, um hub de informações sobre economia